Eu já botei para gravar aqui. Então, todas as aulas serão gravadas. Depois a gente sobe ela lá no YouTube do colégio. Basicamente, hoje, em geografia, eu gostaria de comentar com vocês 2 páginas da apostila, se for possível. Caso não dê tempo, tal a aula termine, não tem problema. A gente continua na próxima aula, tudo bem? Ok. Beleza? Pra gente não ter que ficar, nossa, caiu a aula, não sei o quê, joga o link de novo. Eu acho que isso é meio complicado. A gente faz a meia hora de aula que der e tentando resolver os exercícios que forem possíveis aí. Tá bom? Ok. Então, se vocês já puderem jogar comigo, por favor, na página 507 da apostila de geografia. Eu vou basicamente só comentar essas questões. Não reparem no fundo da minha... Eu tô na lavanderia aqui para não deixar minha bebê acordar, tá? Pessoal, tem uma questão de Enem na primeira. Vocês estão com ela aberta aí? Tô abrindo aqui. Tá. Abre aí, então, por gentileza. Ô, Fernanda, deixa eu te perguntar. Você tá conseguindo estudar? Então, professor, eu ainda não comecei a fazer essa matéria, porque eu tô eliminando assim por matéria. E eu vou ir só para essa matéria sexta-feira. Nossa, Aí eu vou Fernanda, assistir as videoaulas. mas cuidado, hein, meu? Já tem assim, essa semana eu quase não mandei nada, mas as primeiras semanas tem bastante coisa para fazer, né? Sim. Então, sabe por quê? Porque se você participar dessas aulas de Zoom, aula sim, aula não, eu tô corrigindo já com vocês os exercícios. Eu não quero deixar para corrigir só quando vocês voltarem, porque senão vai ficar uma loucura, né? Tanto para vocês quanto para nós. Então eu já tô Não, meio que... mas eu tô assistindo as aulas que você gravou. Ah, você tá assistindo? Tô. E você tá entendendo? Tô. Tá. Tá, porque também, além de corrigir a apostila, o legal da gente ter essas aulas é vocês trazerem perguntas, né, dúvidas, ainda que pode ser pelo WhatsApp também, né? O Bernardo direto me manda pergunta aí pelo WhatsApp. Eu até jogo no grupo para vocês para compartilhar, né? Uhum. Tá bom? Tá bom. Mas assim, não deixa para a última hora não, senão você vai ficar bem complicado. Vai fazendo, se forem surgindo dúvidas, vai tirando essas dúvidas, vai perguntando. Pode perguntar no WhatsApp mesmo, que é mais direto ali, né? Uhum. Mas Ô, traz... professor, o que a gente fazer na apostila também é para te entregar, né? Passar numa folha? Exatamente. Tudo que for feito na apostila é para fazer numa folha e entregar. Tá. Quando for questão de vestibular, de alternativa, é só pôr o gabarito. Põe o número da questão, o número da página, o número da questão e a alternativa correta. Quando for dissertativa, quando for dissertativa, aí copia a pergunta mesmo. Tá bom. Tá bom? Copia a pergunta e responde. Uhum. Então vamos lá, galera. Ó, como vocês estão com a apostila na mão, eu não vou compartilhar a tela, tá bom? De boa. Então vamos lá. Ó. A comunidade científica mundial recebeu na semana passada a confirmação oficial de uma descoberta sobre a qual se falava com enorme expectativa há alguns meses. Pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard revelaram ter obtido a mais forte evidência até agora de que o universo em que vivemos começou mesmo pelo Big Bang. Mas este não foi explosão, e sim uma súbita expansão de matéria e energia infinitas, concentradas em um ponto microscópico que, sem muitas opções semânticas, os cientistas chamam de singularidade. Essa semente cósmica permaneceria em estado latente e sem a existência ainda uma explicação definitiva. Começou a inchar rapidamente no intervalo de um piscar de olhos. Por exemplo, seria possível, portanto, que ocorressem mais de 10 trilhões de Big Bangs. Então, texto da Veja aí de 26 de março de 2014. Pessoal, então assim, né, do ponto de vista científico, né, saindo do critério criacionista, que né, seria então a Bíblia, a criação do mundo, né, através da palavra de Deus. Nós temos lá Gênesis falando sobre isso.
deve ser levado em consideração, óbvio, sempre, porque o mundo tem 3 bilhões de cristãos, então a ideia de que há um Deus criador sempre existiu e sempre vai existir, e ela é extremamente importante, deve ser sempre respeitada. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma criação do mundo, do espaço, do universo, por um meio científico, por um meio evolucionista. Tudo bem, gente? Sim. E eu gosto bastante das duas ideias. Eu gosto bastante da ideia de que o evolucionismo foi uma criação de Deus, entendeu? E para mim não tem grilo de discutir essa teoria. Eu creio na evolução das espécies, eu creio no Big Bang e tudo, mas partindo da ideia de que Deus é o criador. Agora, tem alunos, tem pessoas que, eu não acredito em Deus, tal, não sei o quê. Bora lá, vamos seguir então em frente com a teoria evolucionista, tudo bem? Eu gosto de dar esse feedback porque nós não tivemos a oportunidade de ter essa aula na sala, né? Então só estou fazendo um comentário rápido aqui com vocês. No título proposto para esse texto, mais big do que bang, né? Tá? Então, olha para o título aí. No título proposto para esse texto de divulgação científica, ao dissociar os elementos da expressão Big Bang, a autora revela a intenção de, ou seja, é mais grande do que explosão, né? A grande explosão, então não seria uma explosão, mas uma expansão, né? Ela está dando a ideia de que o universo começou com uma matéria muito pequena, né? E aí ele foi se expandindo, dando origem a tudo que nós temos no universo hoje. Então seria mais expansão do que explosão. Essa seria basicamente a ideia da autora. Pensando nisso, a autora revela a intenção do quê? O que vocês acham que ela tentou revelar aí, pessoal? Sintetizar a ideia de que a teoria da expansão da matéria e energia substitui a teoria da explosão. Perfeito, gente. Perfeito. É uma questão que caiu no Enem, eu não lembro que ano que caiu esse Enem. Deve ser uma questão antiga, porque nos últimos Enems não caiu essa pergunta. Mas simples, na minha opinião, porque tá bem claro no texto já, né, queridos? Ficou bem claro que ela está dizendo que a teoria da expansão ela fica mais clara do que da grande explosão, tá? Então, tudo isso teria acontecido por volta de 13,7 bilhões de anos atrás. Mas, na verdade, ela fica muito firme na ideia ali de que podem ter ocorrido várias expansões do universo, né? Vários Big Bangs. Então, ela deixa de lado um pouco a questão da explosão e foca na questão da expansão. Tudo bem? Sim. Beleza, alternativa C aí, galera. Já dá uma linkada aí. Em casa, pessoal, questão de baixo aí. Assinale a alternativa que não corresponde a uma era geológica. Qual alternativa aí que não é uma era geológica, pessoal? Proterozoico. Tem certeza, Evandro? Não. Não? Inteiro não. Beleza, gente. E o Bernardo quer falar? Litozoica. Hã? Litozoica. Certo. Fernanda? Não sei, professor. Beleza, então ó, todas aí são eras geológicas. A Arqueozoica, que é o período arqueano, pré-cambriano antigo, lá 4,5 bilhões de anos atrás. A Terra basicamente era uma bola de fogo, tá? Vamos pegar pelo mais antigo até o mais novo. Paleozoico, que é o período antigo da Terra, quando se formou os primeiros seres vivos complexos, há 570 milhões de anos. Interessante associar que no Paleozoico surgiu as primeiras formas de relevo, os escudos cristalinos, as plataformas, os crátons, os planaltos, as estruturas de rochas mais antigas da Terra surgiram há 570 milhões de anos no período Paleozoico, tá? O período Proterozoico é um período bem antigo também, existiu. O Cenozoico, pessoal, é a era geológica atual, é a nossa era. É quando os dinossauros foram extintos e os mamíferos se expandiram na Terra. É de 65 milhões de anos para cá. Durante o período Cenozoico, surgiram as montanhas. Então, os dobramentos modernos surgiram no período Cenozoico. Litozoico está falando de solo. Lito seria rocha, né? Então, não existe um período das rochas, tá, gente? Existem períodos geológicos, né? A palavra lito vem de rocha, vem
pedra, né? Então, essa alternativa C é a alternativa que não corresponde a uma era geológica, tá bom? Sim. Beleza, galera? Beleza. Tá, fechou. Os períodos a seguir pertencem à era paleozoica, exceto... Qual desses aí não estão na era antiga? Paleo significa antigo, tá? Então, zoica significa alguma coisa relacionada à vida. Então, paleozoico seria a vida antiga, né? E aí, cenozoico seria vida recente. E, por sua vez, a palavra mesozoico significa vida intermediária. Então, paleozoico, 570 milhões de anos. Mesozoico, 250 milhões de anos. E o Cenozoico, os últimos 65 milhões de anos. Quem estava no 6º ano comigo, né, fez uma feira de ciência sobre isso. Vocês lembram disso, né? Sim. Evandro, Bernardo aí, né? Uhum. Então, qual é o único período que não pertence ao Paleozoico, a vida antiga? O Triássico. Perfeito, gente. O Triássico não pertence. Ele está num período posterior. O Triássico pertence à era Mesozoica, tá bom, gente? Tudo. Ó, caso vocês tenham dúvida, por favor, depois sobe lá em cima e usa a tabela do tempo geológico. Tá em cima desse exercício, tá bom? Tranquilo. Vamos lá, galera. 3. Petróleo, carvão mineral e gás natural, cujo início de formação se deu na era Mesozoica, são combustíveis fósseis e constituem as 3 principais fontes de energia em todo o mundo. Juntos, eles correspondem a 80% de todo o consumo mundial de energia. Essa configuração, dependendo do critério de análise, pode ser considerada... Então, primeiramente, pessoal, todas as bacias de carvão e bacias de petróleo que o mundo tem hoje, e nós usamos muito rapidamente nos carros, nas fábricas, nas indústrias, eles levaram 250 milhões de anos aproximadamente para se formar. E como que se formou, então, o carvão mineral e o petróleo que nós usamos hoje? Através da decomposição de seres vivos e vegetais, no caso do petróleo, no fundo dos oceanos, em ambientes marinhos. Esses ambientes marinhos, por força tectônica, foram empurrados para regiões mais altas, formando bacias de petróleo no continente. Mas hoje vocês percebem que tem bastante exploração de petróleo no fundo do mar, o pré-sal, certo, galera? Sim. Sim. Mas as bacias de hidrocarboneto, né, hidrogênio e carbono, que é o petróleo bruto, elas se formam, em geral, em ambientes marinhos pela decomposição de seres vivos animais e vegetais. Já o carvão mineral são basicamente florestas soterradas. Eu mandei uma aula para vocês sobre isso. Florestas soterradas há 350 milhões de anos, no período conhecido como Carbonífero. Tá? É um período que surgiu muita vida, que se alimentou de carbono, né, o CO2, e esses seres vivos, eles, vamos dizer assim, eles tiraram o carbono da atmosfera e depois eles, né, foram soterrados e decompostos, dando origem ao carvão mineral que se usa hoje em dia. Tudo bem? Uhum. Sim. Então, essa configuração, dependendo do critério de análise, pode ser considerada... O que pode ser considerado aí? Negativo, pois os Negativo, combustíveis pois- fósseis são altamente poluentes e apresentam uma disponibilidade limitada. Gente, é impensável um mundo com 7,6 bilhões de habitantes, que já tem sérios problemas ambientais, continuar usando 80% da energia fóssil. Nós precisamos urgentemente mudar essa matriz energética. Deixar de usar carvão, deixar de usar petróleo e passar a usar energias renováveis, né? Energia solar, energia eólica, energia geotérmica. O Brasil não tem condições de usar energia geotérmica, porque não tem vulcão ativo no Brasil. Mas o Brasil, por exemplo, tem um potencial de energia solar e energia eólica muito grande, além da energia hidrelétrica, tá bom? Uhum. Beleza, galera? Beleza. Então, é muito importante substituir energia fóssil por energia limpa ou renovável. A alternativa D, né, o consumo de petróleo e carvão é muito negativo, pois é altamente poluente e está aquecendo a temperatura da Terra.
Galera, vamos lá, ver se dá tempo de terminar. Se não der, fica para a próxima aula, mas acho que dá. Joga lá na 500 e... Se alguma pergunta, alguma dúvida, falem agora, tá bom? Ou depois, sei lá, no WhatsApp, vocês que sabem. Pro, essas questões que a gente está corrigindo agora, precisa passar no almoço ou só as do final mesmo? Cara, essa que a gente corrigiu agora tem que estar no almoço, porque é tipo aplicando, né? Uhum. Essa tem que estar. Porque é uma questão. Quando forem questões de vestibular, obrigatoriamente, tá bom, Bernardo? Tá. Porque o ensino médio, né, cara, é mais vestibular mesmo. Então, você vê, tem questão do Enem, tem questão de federal, tal. Então, acho que é importante colocar. Que página, Bruno? Agora é a 500 e... Deixa eu olhar embaixo aqui, peraí. Agora a próxima é 513. Aí a gente encerra por aqui. Tá. Página 513. Então, o legal da gente já ir corrigindo, gente, é porque quando vocês voltarem, a gente já tá com todo o trabalho basicamente pronto. A apostila 2 parece que já vai ser liberada, a gente já vai dando sequência, a gente não fica atrasado, vai ter férias normal, vai lançar o conteúdo normalmente, aí vocês me entregam, eu só recolho. Claro, vou ter que dar uma analisada, porque nem todo mundo tá entrando na aula, mas quem entrou na aula e já corrigiu, tá tranquilo. Em relação a essa nota de atividade, participação, bababá, basicamente vocês já ficam com nota máxima, entendeu? Sim. Agora a gente vai fazer uma prova, né, uma avaliação ou oral ou via formulário, para além das atividades vocês terem uma avaliação, tá bom? Ok. Aí vai ficar uma coisa bem assim, tranquilo. Quando a gente voltar, vai estar basicamente tudo em dia. Questão 1. Tá todo mundo na página aí? 517? Sim. Sim. 517 não, 513, desculpa. Uhum. Entre as camadas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, quais delas podem ser consideradas sólidas? Então, a Terra é dividida em 3 camadas: crosta, manto e núcleo. Qual delas pode ser considerada sólida? A crosta e o núcleo interno. Perfeito. Perfeito. Então, nós temos a crosta, que é uma camada de aproximadamente 70 quilômetros de espessura, que é toda a superfície da Terra, tá certo? Nós andamos, vivemos, moramos, construímos, tudo que nós fazemos está em cima da crosta. A crosta é dividida em 2 partes. Crosta continental, aproximadamente a maior parte, né, com até 60 quilômetros de espessura. E embaixo da crosta continental, nós temos a crosta oceânica, que ela é um pouco mais fina. Ela tem aproximadamente 8 quilômetros de espessura. A crosta terrestre, ela é menos densa, por isso que ela fica na parte superior. Ela é mais leve. E a crosta oceânica, desculpa, estou dormindo ainda. A crosta oceânica, ela é mais pesada, ela é mais densa. Por isso que ela se deslocou para o fundo dos oceanos durante a formação dos continentes, tudo bem? Tudo bem. Ambos são sólidos, tá? A crosta deixa de ser sólida quando ela se encontra com a astenosfera, que é o manto superior. No manto superior, as condições de temperatura são mais elevadas. Então, ali é o limite entre a crosta e o manto. A cerca de 80 quilômetros de profundidade, aproximadamente. Tudo bem? Tudo bem. E o núcleo interno, pessoal, ele é formado de níquel e ferro. Então, ele é formado pelo material original da Terra. Quando a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos atrás, esse material de níquel e ferro, que é o mais pesado, ele foi se aglutinando, ele foi se acumulando no meio da Terra, no centro do planeta, dando origem ao núcleo interno. Ele tem uma temperatura absurda, ele chega a 6.000 graus de temperatura. Mas por ser um material metálico, ele continua sendo sólido. E é lá que se formam os campos magnéticos da Terra. Tudo bem? Tudo bem. Então, a alternativa D, tá bom? A crosta e o núcleo interno é a resposta certa. 2. Sobre a estrutura interna da Terra, sobre as características internas. Indique verdadeiro ou falso para as afirmativas. A crosta terrestre pode ser classificada em continental e oceânica? Falso. Verdadeiro. Evandro, acabei de explicar, inclusive. Não, é verdade.
Nós temos, então, na parte superior a crosta terrestre e no fundo dos oceanos a crosta oceânica, tudo bem? Tudo bem. Então, a A é verdadeira. O núcleo externo, deixa eu só ver se não tinha mais alguém aqui para entrar, não. Mas aparece para mim quando é assim. Beleza, vamos lá. O núcleo externo encontra-se em estado líquido. Verdadeiro. Falso porque é sólido, né? Não é sólido esse? O interno o Evandro, mas o externo Tá. é líquido. Ok. Beleza? Então, gente, Beleza. o núcleo ele se divide em duas partes, núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno é material metálico, níquel e ferro. Ele é sólido. Já o núcleo externo, ele tem uma temperatura e ele apresenta viscosidade. Ele é fluido, ele é pastoso. Seria, então, rocha derretida, tudo bem? Tudo bem. Uhum. Então, ele é líquido, tá? Tá certo. Externo é líquido. A D. A litosfera abrange o núcleo e a Você crosta pulou da a Terra. C, professor. Desculpa, foi mal. Entre o manto e o núcleo encontra-se a descontinuidade de Morovik. O que é um Morovik? Falso. Morovik seria uma parte das camadas da Terra onde as ondas sísmicas elas têm mais ou menos força. Nós utilizamos a descontinuidade de Morovik para estudar os terremotos, as ondas sísmicas. O que vocês acham? Falso? Falso. Falso, Acho que galera. é falso. É falso. A descontinuidade de Morovik fica entre a crosta e o manto, tá? E não entre o manto e o núcleo. Tá bom? Tá bom. Uhum. Então, falso. A alternativa C, a letra C aí é falso. A D, gente. A litosfera abrange o núcleo e a crosta? Falso? Super falso, né, galera? A litosfera é a camada superficial da crosta, não tem nada a ver com o núcleo. O núcleo está lá embaixo, está lá no centro da Terra. O raio da Terra tem 6.378 quilômetros. Então, a litosfera fica nos primeiros 60 quilômetros. O núcleo está lá no final, perto de 6.378 quilômetros, tá certo? Certo. Beleza, então a D também é falsa. A alternativa E. O manto é a maior das camadas internas do planeta? Falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Super verdadeiro, Evandro. De todas as camadas, que juntas dão 6.378 quilômetros, 80% dela é manto, tá? 80% do interior da Terra, né, é formado pelo manto. Então, o manto teria mais ou menos aí uma espessura de 4.900 quilômetros, tá? Só uma perguntinha básica. Como que a gente estuda as características do manto? Temperatura, pressão, características internas. Como que dá para estudar o manto? Pelo sismógrafo. Perfeito, Bernardo. Muito bem. Através de um estudo indireto, né? A gente não consegue estudar internamente, porque é impossível chegar nessas profundidades. Nós estudamos através da análise das ondas sísmicas, através dos sismógrafos. Nós pegamos as ondas, os sinais enviados por essas regiões e transformamos em dados, transformamos em gráficos que vão mostrar para nós quais são as características, em geral, físicas e químicas dessas regiões da Terra, tá bom? Sim. Então, a E é verdadeiro. A F, o manto externo é menos denso e mais pastoso que o manto interno. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Gente, essa é uma questão simples. Se ele é externo, ele está em cima, tá certo? Sim. Uhum. Se ele está em cima, é sinal que ele é mais leve. Quando fala menos denso, tá falando mais leve, né? Sim. Tá? Então, essa é uma questão simples que é importante que vocês evitem errar caso caia na prova, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Gente, a última para liberar vocês aí. As afirmações a seguir se referem ao manto terrestre. Então, são 4 afirmativas aí. 1. Entre as camadas da Terra
é a mais extensa. Então, estou falando do manto, certo? Uhum. 2. Sua composição é homogênea, basicamente de rochas ultrabásicas. 3. Sua constituição predominante é de silicatos de ferro e magnésio. E 4. A movimentação do magma é responsável por movimentar as placas tectônicas. Dessas alternativas, quais estão corretas? Todas ou somente algumas? Eu coloquei todos. E aí, Evandrão? Aí você não fez não, bro. Não fez? Não. Fernanda, pelo que você leu aí rapidinho. Também não fiz. Beleza. Gente, todas estão corretas, tá? É a camada mais extensa, tem composição homogênea, ou seja, rochas ultrabásicas, normalmente em estado líquido, né? Normalmente rocha derretida. A sua constituição, predominantemente de silicato de ferro e magnésio. Vamos dizer assim, eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que 97% do manto é silício, silicato, tá? A movimentação do magma, as correntes de convecção, elas acabam empurrando as placas tectônicas, gerando os afastamentos, os choques, os terremotos, vulcões. Então, quando o manto se movimenta, isso gera um movimento aqui em cima. Vocês estão acompanhando os vulcões ativos lá do Krakatoa? Não. Não. Sim. Então, tá tendo uma atividade vulcânica agora, lá na Indonésia. O vulcão tá ativo. Esse vulcão ele já explodiu algumas vezes. E desde 2018 que ele não tinha uma atividade tão intensa. Se vocês puderem jogar no YouTube depois, dá para ver as imagens dele. Ele entrou em atividade no final de semana. Beleza. Tá bom? Opa. Galera, deixa eu só dar uma olhadinha para vocês aqui rapidinho. Vocês não estão colocando vídeo hoje, vocês estão com maquiagem aí, né? Maquiagem de sono. Galera, então eu só tenho que agradecer. Isso sim. Tô acabado, isso sim. Pessoal, eu quero agradecer vocês pela resiliência de terem acordado cedo aí para assistir a aula, tá bom? E estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Se quiserem tirar alguma dúvida, agradeço pela participação, deixo um abraço para vocês. Deus abençoe vocês, bom final de semana. Amém. Você também. Valeu, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não vai corrigir a última? A daqui do Enem? Ah, peraí. Tem uma última aí? Tem aqui Tem. embaixo, no em Ah, casa. desculpa, gente, eu pulei, foi mal. Já corrige já, estamos aqui, já aproveita. Rapidinho, tá? Tranquilo. É na página 513? É. Peraí, já vou chegar lá. É que eu fechei. O tempo tá acabando, vamos ver se dá tempo. Eita, preula. Ah, tô na 507, vamos lá rapidinho. Opa. Ah, não, passei. Calma aí que eu já tô achando, peraí. Ixi, passei muito, peraí. 513, filho de Deus. Pessoal, esse tema que vocês estão estudando, ele é muito importante no vestibular, tá? Então, assim, assistam aula, façam resumos. Então, vamos lá. Cheguei, peraí. Demorei, mas cheguei. 513. Mais atividades, questões 3 e 8, é isso? Ah, tá, beleza. O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do Jurássico. As rochas que desenvolveram esses fósseis são quais espécies de rochas que abrigam fósseis? Muito bem. Só rocha sedimentar. Uma fora da acumulação de fósseis. Tem ali. Outras de erosão e temperismo. Os sedimentos dessa área mais alta são levados pelo processo de erosão, que é o transporte, para áreas mais baixas. Nas áreas mais baixas, esses sedimentos vão se acumulando e vão se compactando, dando origem às rochas sedimentares. Como as rochas sedimentares são feitas do acúmulo de sedimentos, no meio delas podem ficar animais que morreram e fossilizaram em cima dessas rochas, ou no meio dessas rochas. Tudo bem? Uhum. Portanto, a alternativa B, sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados nessas rochas. Qual é a outra questão, Bernardo, que você falou?
É só Não, era essa, só né? essa mesmo. Então depois, na próxima aula, a gente faz uma revisão de tipos de rocha. São rochas. Uma dúvida, as questões de mais atividades que estão na página, é melhor a gente fazer também e passar pro Almaço? É melhor, galera. Beleza. Quando tiver atividade solicitada nessas questões, nessas partes aí, faz tudo para não ter problema. Tranquilo. Repetindo, se for questão de alternativa, pode fazer só o gabarito, tá bom? Só a alternativa correta. Tá bom, Tá. obrigado. Não precisa Beleza? escrever a resposta da alternativa, né? Só E a letra mesmo. eu acho que é só a letra mesmo, Bernardo, para vocês não. Que é muita matéria, muita coisa, vocês vão acabar se matando de tanto escrever aí, né? Tá. Tá bom? Tá bom, obrigado. Senhores, mais alguma pergunta? Não. Não. Então, muito obrigado, gente. Bom dia para vocês, bom café da manhã aí. Você Falou, também. obrigado. Falou, tchau, Igualmente. tchau. Depois eu mando o vídeo para vocês lá no YouTube, tá? Tranquilo. Tá. Valeu. Valeu.